Missionária Florence Huff. A missionária Florence Huff, carinhosamente conhecida como Dona Florença, nasceu no Canadá e foi criada em um orfanato, pois ela sequer chegou a conhecer os pais. E quando chegou à fase adulta, Florence Huff tornou-se enfermeira. Depois, ela foi estudar no Ontario Bible College e foi lá que ela ouviu a história dos irmãos Fredericos, missionários canadenses que foram assassinados pelos índios caiapós no rio Xingu em 1936. Florence ficou impressionada com essa história e, a partir do testemunho de vida destes homens de Deus, ela decidiu que dedicaria sua vida à obra missionária no Brasil. Enviada ao Brasil pela missão suíça, a missionária Florence passou um tempo na Casa da Missão em Belém do Pará, a fim de aprender a nossa língua. Quando ainda estava no Pará, Florence trabalhou em alguns orfanatos, dentre estes o da cidade de Breves. Depois, ela foi enviada pela missão para Turiaçu, Maranhão, a fim de dar continuidade à sua obra missionária. Em seguida, Florence, juntamente com a missionária Marilyn Woodworth, foi enviada para trabalhar com o missionário Harold Rockty e sua esposa na cidade de Cururupu, Maranhão. Cidade esta onde ela exerceu seu trabalho missionário por toda a sua vida. Ao chegar em Cururupu, algo chamou a atenção da missionária Florence. Era o alto número de crianças carentes que existia na cidade. Como havia crescido em um orfanato, o sonho de Florence Huff era fundar um orfanato que pudesse abrigar estas crianças. Segundo o pastor Abdoral Fernandes, inspirada no exemplo de Hudson Taylor, Florence Huff acreditava que a obra de Deus é realizada conforme o desígnio dele, chamando a pessoa e suprindo os recursos de que ela precisa. Portanto, ela permaneceu em Cururupu, decidida a fundar seu tão sonhado internato. A primeira fase do seu plano teve início com a criação do Colégio Cristão, que ficava nas dependências do Sobrado, que era a Casa dos Missionários e que, atualmente, é o prédio onde se localiza a Prefeitura Municipal de Cururupu. Contando com a ajuda da missionária Marilyn e do pastor da primeira igreja cristã evangélica, Antônio Lucena, Florence superou todas as adversidades e venceu todos os obstáculos econômicos a fim de consolidar seu tão sonhado plano de expandir a obra do Senhor. Em 1953, o Senhor da obra supriu as necessidades e Florence, juntamente com Marilyn, conseguiram comprar um terreno de 400 mil metros quadrados a aproximadamente 3 quilômetros do centro de Cururupu. E neste local, as missionárias deram início à construção do Internato Betânia no ano de 1955. O primeiro prédio a ser construído foi uma casa com morada para os funcionários, com um salão de reuniões, com salas de aula, cozinha, refeitório e alguns quartos onde os alunos e alunas ficariam. Nos anos 60, o internato já contava com aproximadamente 250 alunos, sendo que destes 250, 60 eram alunos internos. O Internato Betânia era uma instituição de fé e devoção a Deus. O internato também deu uma grande contribuição social, pois os pais que não podiam pagar contribuíam com o que podiam, e o restante do dinheiro vinha de ajuda voluntária do povo de Deus, tanto de dentro quanto de fora do Brasil. Florence Huff, ou Dona Florença, como era carinhosamente conhecida, teve uma grande contribuição social, religiosa e educacional em Cururupu. Ela também desempenhou um papel de suma importância na Igreja Cristã Evangélica como missionária, pois ajudava a organizar suas programações. Foi responsável pela criação do departamento local de jovens. Era ela quem tocava o órgão da igreja, conduzindo assim a mesma à adoração ao Senhor no momento de louvor a Deus. Assim, ela exerceu grandíssima influência espiritual e social na igreja e na sociedade local, trabalhando sempre com muito amor e carisma. Quanto ao Internato Betânia, seu trabalho era incansável, pois era responsável, entre outros aspectos, pela administração educacional e, quando necessário, por ter sido enfermeira, também ajudava na área da saúde. Florence Huff era muito conhecida na comunidade cururupuense, sendo também muito querida e respeitada. Ela ajudou na criação de muitas crianças órfãos por meio do Internato Betânia, pois as abrigava no internato, dando-lhes moradia, alimento e educação.
Também ajudou muitas pessoas em seus estudos pessoais. Inclusive, algumas destas pessoas vivem hoje no exterior graças ao auxílio de Dona Florence. Antes de regressar definitivamente à sua terra natal, a missionária Florence morou em São Luís por um determinado período. Deus era o seu provedor e, fundamentada nisso, Florence Huff desenvolveu toda a sua obra missionária. Com sua fé em Deus, Florence conseguiu cumprir a missão que o Senhor lhe havia confiado. Combateu o bom combate, completou sua carreira, guardou sua fé. Senhor Deus, provedor da obra missionária, manda mais obreiros com o coração voltado para a obra como foi a missionária Florence Huff. Usa o exemplo desta mulher de fé para aquecer os nossos corações e nos despertar para essa obra tão importante. Obrigado, Senhor, pela vida desta serva tão destemida. Nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém.